Oi, gente. Então, vou dar uma resumida aqui, como que foi minha carta de caminhão, tá? A carta de caminhão eu tirei pela Autoescola Estrada Drive School. Essa autoescola fica lá, sentido... Sabe o Hirabari? Fica perto do Hirabari. Dá uns 3 minutinhos andando assim do Hirabari. É sentido Toyoaki, Nagoya, fica ali perto. Aí você vai, faz a sua inscrição lá. A inscrição eu aconselho você fazer com antecedência, porque não é sempre que eles têm vaga. Tipo, não é quando você quer, quando tem disponibilidade pra eles encaixarem você, entendeu? Se caso uma pessoa desistir, eles encaixam. Ou você fica pro próximo grupo, entende? É em grupo que eles mandam, né? Então não é como você quer, é como quando tem vaga, entendeu? Aí você faz a sua inscrição, espera a tua vez. Aí você vai pra Yamagata. Yamagata tem 3 meios de transporte. Você pode ir de Shinkansen, se eu não estiver enganada. De trem, né? Você pode ir de trem, ou de ônibus, ou de carro, ou de avião. Eu fui de ônibus. Pra mim, na época, era o que tava mais em conta, né? Porque de avião, se eu não me engano, tava uns 27, 28 mil por aí. E de ônibus tava 11, 12 mil. Por aí, não passou de 12 mil. Aí você tem que comprar o etiquete com antecedência também, que daí sai mais em conta. Se você deixar pra fazer tudo em última hora, tudo vai te custar dinheiro. Então eu aconselho você fazer tudo com antecedência, tá bom? Aí você vai lá pra Yamagata, fica perto de Fukushima. São 12 horas de viagem de avião não, de ônibus. 12 horas, minha irmã do céu. Tu chegava do outro lado do mundo, mas não chegava em Yamagata. É longe pra caramba. É chão, muito chão. Nesse negócio de ônibus, tem várias paradas, então eles sempre estão parando, sabe? Pra você ir no banheiro, comer alguma coisa, então não se preocupa com isso. Eu fui de boa, porque eu sou pequenininha, compacta, então um banco pra mim era uma cama, então foi de boa, entendeu? Mas agora se você, tipo, tem ansiedade, ou não consegue ficar quieto, ou o lugar é apertadinho, eu aconselho você ir de avião, que é rapidinho, né? Papum, chegou, entendeu? Só que é um pouquinho mais caro, daí tem que abrir a mão, né? E no meu caso eu tava economizando, então já tava gastando bastante. Então eu fui de ônibus. Aí você fica lá 14 dias, são 14 dias intensivos de aula, tá? É prática, porque a teórica você não precisa fazer, porque quando você tirou o carro você já fez. Então não tem necessidade de fazer a teórica. Mas eles te dão algumas coisinhas, você escreve, sabe? Sobre regras, porque querendo ou não, uma coisa ou outra sempre vai mudando, né? Então você ganha um tantinho assim de livro, sabe? Junto com livros tem as regras de trânsito, como dirigir o caminhão, fazer a curva, estacionar, tudo desenhadinho, legal, sabe? Aí tem um mapa, são 3 mapas, se eu não estiver enganadinho. 3 mapas, se eu não estiver enganado. Aí você fica ali, né, gravando o percurso. Eu fazia com a canetinha, sabe? E depois eu ia andando, assim, nos percursos. Porque no teste você vai ter que fazer um dos percursos, entendeu? E o percurso é fora, tanto dentro como fora da autoescola lá em Yamagata. Fora é super de boa, é montanha, assim, sabe? Uma paisagem bem bonita. Tem algumas ruas que é estreita, mas é só um pedacinho, sabe? Onde tem casa. Depois você entra na montanha, meu Deus, só felicidade. Aí eu aconselho, antes de você tirar a carta de caminhão, trocar a tua carta pra manual, quem não tiver, né? Aí, pra você ter uma noção de troca de marcha, essas coisas. Então eu aconselho, né? Se caso você tiver alguma prática no Brasil, que você já dirigia lá manual, beleza, vai direto. Dá pra ir direto, não precisa você fazer essa troca de manual. Dá pra você ir direto já para o caminhão. Só que, se você tiver prática, porque se você não tiver, vai passar sufoco. Vai por mim. Então, eu aconselho você primeiro fazer a troca de carta de marcha. Aí o total foi 460 mil na época. Eu não sei se agora abaixou ou aumentou o valor, tá? É bom verificar, porque tem essas taxas que vivem mudando. Então, na época eu paguei só a carta de caminhão, foi 460 mil. Mas foi porque eu queria uma coisa rápida. Uma coisa que fosse para 14 dias. Eu já tivesse dirigido. Agora, se você tem tempo, paciência, né? É uma pessoa centrada, tira por conta. É bem mais em conta. Muito, muito mais. Tipo, menos que a metade, entendeu? Mas se você quer uma coisa rápida, é isso. Sabe, minha dica é essa. Vai pela autoescola, assim. Eu fui pela autoescola brasileira, mas tem autoescola japa também que faz, viu? Não é só brasileira não que faz. Aí, se você tiver um Nihongo Joso, vai pela autoescola japonesa. Porque você não precisa fazer teste de escrita, entendeu? É só teste prático. Aí, você feito isso, você faz as aulas, passou no teste, é lá mesmo o teste, dentro da autoescola em Yamagata. Aí você chega em Hirabari no outro dia, quando você já tiver chegado em Nagoya, você já pode fazer a troca da carta. Ali mesmo, você faz um teste de visão, onde que os pauzinhos vão andando assim, sabe? Você tem que acertar o botão, o pauzinho certinho. Você só faz esse teste, a única coisa que eu achei chato foi esse testezinho. E fora isso,
você vai numa salinha, espera o teu nome ser chamado, eles entregam a carta já mudado ali a categoria. Então, é bem prático, sabe? Pra quem tem pressa, essa é a solução. Mas, pra quem quer economizar, eu aconselho tirar por conta. Então, é isso. Foram 14 dias intensivos de aula, 460 mil. E Yamagata foi o lugar que eu tirei. Perto de Fukushima, é longe pra caramba, é lá onde que Cafundó esqueceu, onde que o Judas esqueceu a bota, perdeu a bota. E é isso. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, eu tô aqui, tá? Qualquer dúvida, se eu lembrar ainda, eu estarei aqui. Ah, uma coisa, pra você estar economizando, lá o almoço eles dão, tá? Na autoescola lá, quando você tem aula, você pode estar almoçando lá. O almoço é bem gostoso, eles te dão um tiqueto, assim. A própria autoescola Estrada te dá um tiqueto pra você estar almoçando lá dentro. A comida é bem gostosinha. Aí o que eu fazia? O café da manhã e a janta eu comprava no mercado ou no Combine, né? Comprava aqueles pacotes assim de pão e uns litros de leite e ficava ali pra economizar. Eu não ficava comprando aqueles cafezinhos prontos, sabe? Tem gente que gosta, mas eu, como eu tava querendo economizar, então eu fui focada. Pra economizar eu aconselho isso, você sabe, ir focada e não ficar gastando, porque custa caro. 14 dias, querendo ou não, é um dinheirinho. Aí você fica num alojamento, apartamento individual. É bem bonitinho o apartamento. Tem máquina de lavar, tem micro-ondas, tem ar-condicionado, tem até o furô. Então é bonitinho o apartamento que eles disponibilizam pra você, a própria escola. E ali no apartamento, eles já pegam você pra levar e te deixam ali, um ônibus. Tem o horário certinho. Aí eles te buscam e te trazem, né, no local. Então você não precisa se preocupar com o transporte na questão de ir pra autoescola. Tem o transporte deles mesmo. Aí é mais a questão de você tá economizando na comida mesmo. Passeio, eu não passei muito, porque, né, eu fui pra tirar carta, então. E um lugar bonito, tem bastante montanha, bem bonito mesmo. Mas vai focado, meu filho, senão tu gasta. Tu gasta e não é pouco. E foi isso. Eu fui de ônibus, economizei bastante e levei bastante comida. Eu sou uma pessoa muito precavida, eu tive uma malinha, sabe? Eu levei uma malinha e uma mochila. Então na malinha eu levei as coisas assim, mais pesadas, que a roupa, né? Porque era de rodinha. E na mochila eu levei pão, levei algumas coisas assim, fáceis de fazer, né? E chegando lá eu só fui complementando e comprando leite, suco, essas coisas. Então é isso. Qualquer coisa vocês podem estar perguntando também, tá bom? Se eu puder ajudar. Beijo!